Muito bom dia, nação. Vamos aqui então logo cedo para as notícias do Flamengo na manhã desta quinta-feira, analisando a imprensa esportiva, falando sobre o Mengão, a preparação da reapresentação do Flamengo no dia 8 de janeiro, pré-temporada vai começar, e também sobre os novos reforços no Flamengo. Foi falado sobre o Evander e também sobre o Yuri César, um nome cogitado aí que está acontecendo nas internas do Flamengo. Nós vamos analisar, por isso fica até o final do vídeo para você saber todas as informações do Flamengo. Já chega explodindo o dedo no like. Se você não está inscrito no canal, convido você a fazer parte, porque aqui todos os dias é notícias e informações do Flamengo. Nós vamos analisar aqui o Vene Casagrande, o João Guilherme, os comentaristas do programa da ESPN Brasil, falando sobre os novos reforços do Mengão. Então, vamos pro vídeo de hoje. Vou deixar os créditos ao canal do Vene, ao canal do João Guilherme, ao canal ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Vamos juntos na manhã desta quinta-feira analisar as últimas notícias do Flamengo. É isso, foi de esportes. A gente vai falar então do Gabigol, a gente fala também de mercado da bola do Flamengo, que segue forte e querendo se reforçar para a temporada 2024. Antes, eu dou boa noite para os nossos comentaristas deste Sport Center. Fala, André Kfouri, tudo bem? Tudo bem, Marcela? Boa noite. Boa noite. Boa noite, Marcela. Boa noite, Antero Greco. Um abraço para você em casa. E um abraço a todos, boa noite a todos que acompanham o Sport Center. Fala, Anterito. Anterito também conosco aqui neste Sport Center. Beijo para você, boa noite. Obrigado para vocês também, para os fãs de esporte. Marcela, hoje eu recebi muitos cumprimentos, sobretudo dos meus primos na Itália. Sabe por quê? Lá há o costume de se mandar parabéns para alguém no dia do onomástico, mais do que no dia do aniversário. E hoje, 3 de janeiro, é dia de Santo Antero. Existiu. Eu sei que somos um programa laico, mas vale o registro. Foi Papa em 235 depois de Cristo. E por isso, e meu protetor, hein? A vida inteira. Se precisar de alguma coisa, peça para ele meu nome que, ele atende. Tá certo, então. Então, parabéns pro Antero. Santo Antero, dia de Santo Antero hoje. Tá certo, então. Qualquer coisa, fala com o Antero, que o Antero conversa com o Santo Antero. E aí, a ligação lá com Jesus é rapidinho também. Anterito, começa com você, então, sobre Flamengo e sobre Gabigol. O Gabigol voltando, então, a esse treinamento, mostrando essa foto nas redes sociais. Todo mundo naquela expectativa, Então, o Gabigol voltou para conversar com a diretoria. Nada disso, de acordo com a ESPN, com a nossa redação, que apurou as informações, não teve nenhuma conversa da diretoria do Flamengo com o Gabigol lá no centro de treinamento, até porque eles nem estão lá, mas o Gabigol resolveu se antecipar então aos colegas, acabou férias para ele. Olha, eu acho uma atitude inteligente de marketing pessoal de quem diz assim, olha, eu estou disposto a levar 2024 muito a sério. Tanto que cheguei até antes da data acertada para a retomada do trabalho. Né? É um indício que ele pode usar daqui a alguns dias para uma negociação em torno da situação dele. O que eu espero que ocorra é um comportamento profissional, sério e sincero de todas as partes. Quais são essas partes? O Tite, que é o gestor do grupo de jogadores, do Gabigol, da direção do Flamengo, de quem defende os interesses profissionais e particulares do jogador. E o que significa isso? Que haja uma conversa franca, sabe, séria, didática, sem rodeios. Que o Tite diga, com a experiência que tem, com a autoridade que acumulou ao longo da carreira, o que ele pretende do Gabigol. Ou pergunte ao Gabigol, o que você pretende aqui ainda no Flamengo? Eu quero que você faça isso, isso e isso. E que o Gabigol, um jovem, mas já experiente também na profissão, responda de uma forma sincera. Olha, o que o senhor está propondo para mim é bacana. Topo. E se topar, que mostre na prática esse desejo, né? Ou então falar assim, olha, não me interessa, eu talvez prefira uma alternativa para seguir a minha vida. O que não pode é ter um comportamento, sabe, daqueles assim escorregadio,
o Tite vai falar e não fala nada, o Gabigol responde e não responde nada. Será bom para todos que a situação do Gabigol fique clara a partir de agora, até para sair no meio do ano, para fazer ou para assinar algum contrato no meio do ano, ou mesmo agora. O que o Flamengo não pode ter nesse momento é papo furado. Pois é, acabaram as férias, então, do Gabigol, porque ele assim quis, André Kfouri. Mas eu acho que essa conversa com a diretoria do Flamengo e do Gabigol, de maneira tão clara assim, não vai acontecer agora. Eu fico imaginando que a diretoria e o próprio Tite está esperando o que é que o campo vai me dar de informações até o meio do ano, quando ele vai poder assinar esse pré-contrato. Mas é claro que eu quero a tua opinião e qual é a tua percepção dessa volta antes do tempo. Pois é, a minha percepção da volta, Marcela, é que o Gabriel está cumprindo aquilo que ele precisa fazer como jogador que tem contrato com o Flamengo. Ah, mas alguém diria, ele não precisava ter se apresentado com antecedência. Não, de fato, não. Havia uma data para a apresentação, ele está lá no CT do Ninho do Urubu, antes dessa data. É um gesto que ele faz, é uma mensagem que ele manda para o Flamengo, é uma mensagem que ele manda para a torcida, é uma mensagem que ele manda, de maneira geral, para o ambiente do futebol no Brasil. Eu estou aqui, tenho o contrato, ele já declarou, na mesma entrevista em que falou num tom que pode ser avaliado como um tom de despedida, aquela entrevista para o Flow, se não me engano, o podcast, pode pá. Dizendo, olha, talvez seja o meu último ano, eu quero que seja especial. Lembra que ele disse isso? Então, ele já está começando esse hipotético último ano de forma especial, se apresentando antes. Um gesto de profissionalismo, um gesto de quem quer dizer a todos, eu estou aqui presente. E se isso significar que ele está dando um passo para ter uma conversa sincera com o Tite, como sugere o Antero, e eu estou de pleno acordo com ele que essa seria a melhor forma do Flamengo tratar a questão, porque, na verdade, o Flamengo não é apenas a comissão técnica. O Flamengo é a diretoria, o Flamengo é a tomada de decisão. Neste momento, o que parece é que o Flamengo não se opõe a negociar o Gabriel. Mas ele não diz isso publicamente, porque o Gabriel é um jogador histórico, o Gabriel é um ídolo da torcida. O Gabriel, independentemente de ter feito uma temporada abaixo do que ele pode fazer em 2023, é um jogador que tem muito valor, tanto no aspecto futebolístico quanto, óbvio, no aspecto financeiro. Então existe essa situação que precisa ser esclarecida, primeiro internamente, depois para o mundo, para a torcida do Flamengo, que é gigantesca, e para o ambiente do futebol aqui no Brasil. Se o Gabriel tiver de esperar, se ele tomar a decisão de sair do Flamengo, e se ele tomar essa decisão é porque ele vai ter recebido do Flamengo uma sinalização em termos de planos que não lhe interessa, eu estou de acordo com tudo que o Antero disse. Ele vai ter de esperar um pouco, talvez 6 meses para assinar um pré-contrato, 1 ano para estar em outro lugar e dar sequência à sua carreira. Por enquanto, ele está agindo de forma muito correta, sendo profissional e demonstrando que está presente. Antero, seria um problema para o Flamengo a saída do Gabigol? Você acha que a diretoria também dá a entender que não é um problema fazer essa negociação? E para o Gabigol, seria um problema sair do Flamengo? Olha, por isso que eu disse que as coisas precisam ser claras neste momento. Não cabem evasivas, sabe, um comportamento hipócrita daquele da base, não, você sabe que gostamos muito de você, aí depois internamente um dirigente fala assim, se aparecer uma proposta legal, libera porque está sendo muito mala. Aí não adianta nada. Se houver respeito do Flamengo com o Gabigol com o Flamengo, o Tite com o Gabigol, a decisão que vier a ser tomada não será dolorosa nem embaraçosa, porque foi algo de comum acordo, foi claro. O que vai ficar chato é, sei lá, o Gabigol falar que não se adapta mais ao Rio de Janeiro, a família está tendo dificuldades, a gente viu tanto o jogador falar isso, né? Ou o Tite falar que quer trabalhar com um elenco mais enxuto, a direção do Flamengo alegar a necessidade de enxugar também a folha de pagamentos. Isso não é bacana. Aí sim, criará um mal-estar, até para o Gabigol, se vier a sair, se assinar com o Corinthians, com o Palmeiras, com, sei lá, São Paulo, aí vai ficar chato.
que fica aquela situação de que a torcida fala, pô, ele nos traiu. Então, a gente sabe que é muita manobra, às vezes até maldosa, né? Seja do jogador ou de um clube. E, de novo, correndo o risco de ser repetitivo, eu espero que isso não ocorra, se eventualmente o Gabigol sair do Flamengo. Agora, se houver uma saída que pareça natural, ok, ele vai para onde for, para o Corinthians, que manifestou desejo desde a eleição do novo presidente. Aí tá bom, quando vier eventualmente a enfrentar o Flamengo, vai ter torcedor que vai xingar, vai ter aquele que vai aplaudir o Gabigol. O que não pode é vender a ideia de que um jogador vai embora porque se comportou como mercenário e virou as costas para a sua ex-casa. Agora, o que ele fez nesses anos, 19, 20, 21, 22, 23, abaixo, mas foram 4 anos importantes na carreira do Gabigol e o que ele representou para o Flamengo. Gente, ele foi decisivo e não se escondeu em muitos momentos delicados e que resultaram até em taças e em alegria para o Flamengo. Que tudo isso seja respeitado pelo clube, pelo Gabigol e pela comissão técnica. É verdade, né? É um jogador histórico. Mas a gente viu aí a Roberta falando também do interesse da diretoria do Flamengo no Evander, e a gente tem os números do Evander no Portland. E eu só quero falar Portland Trail Blazers, viu, André Kfouri? Mas é Portland Timbers. Aí é outra liga, né? É outra história. 29 jogos, 11 gols, 5 assistências, 16 participações em gols, finalizações por jogo, chances criadas por jogo e dribles certos. Aí a gente tem os números e do lado a gente tem um ranking no elenco. Em jogos ele ficou em 9º, mas ele foi em 1º em número de gols, é o artilheiro, 3º em assistências e depois ali participação, finalização, chances criadas, ele é o 1º do ranking no elenco, ou seja, mostra como ele é importante para o Portland. O Marcos Braz já falou sobre o interesse, falou sobre o jogador e falou que é um atleta que o Flamengo busca não de hoje, já há alguns anos, mas um atleta muito caro. Seria uma boa, talvez um substituto para o Everton Ribeiro? Pois é, vamos separar, né, essa discussão, né, o assunto Evander do que a gente vinha falando sobre Gabriel Barbosa, né, para não haver nenhum tipo de interpretação errada. Um jogador de meio de campo, né, a gente viu os números dele aí numa liga que é muito difícil a gente usar para comparar com a nossa realidade aqui no Brasil, o Campeonato Brasileiro, as nossas competições domésticas, mas evidentemente no momento em que o Flamengo não renova o contrato com o Everton Ribeiro, precisa se preocupar com esse setor, precisa reconstruir o meio de campo, mesmo que aparentemente esteja claro que o Everton Ribeiro não fizesse parte dos planos para ser titular a partir de 2024, me parece uma situação interessante o fato do Marcos Braz ter declarado algo público a respeito desse jogador, é algo que mostra que o Flamengo realmente está de olho. E, de novo, a gente volta a conversar sobre a capacidade financeira que o Flamengo tem de olhar para esse grande mercado de jogadores, independentemente de onde eles estejam, e fazer valer a sua vontade. Essa declaração do Marcos Braz pode fazer parte de uma postura, né, de uma posição de negociação, no sentido de dizer para o clube do Evander que a pedida está muito alta e que o Flamengo quer, mas gostaria de pagar menos. Eventualmente, se o Flamengo quiser mesmo esse jogador, e ele quiser jogar no Flamengo, é claro, essa contratação vai acontecer. Para mim, as coisas são muito simples em relação a quem tem a capacidade financeira que o Flamengo tem. Sim. Quanto ao zagueiro Léo Ortiz, alô galera rubro-negra, o Bragantino ainda não desistiu de permanecer com ele, ofereceu um salário enorme para o Léo Ortiz, um contrato de 5 anos em um plano de carreira no clube. O jogador interessa ao Flamengo e já disse ao Bragantino que quer jogar no Flamengo. Então, por isso, a negociação envolvendo o Léo Ortiz e Flamengo deve acontecer. Pode demorar um pouco, mas deve acontecer, porque é a vontade do jogador. Aliás, o Bragantino, Red Bull, ofereceu 4 milhões de euros ao Flamengo por Mateuzinho, lateral direito. O Flamengo aceitou, mas o Mateuzinho não aceitou. Ele quer ficar no Flamengo. Então, não teve negócio. Se o jogador não quer, não tem jeito.
E Gabigol, hein? Gabigol no Corinthians. Pois bem, há uma informação que o companheiro Júlio Miguel Neto está trazendo. O Corinthians, com o apoio de um novo patrocinador que ainda será anunciado, fez uma proposta ao Flamengo de 15 milhões de euros pelos direitos do Gabigol. Só que o Flamengo não quer negociar o Gabigol não quer sair do Flamengo. Vocês viram o que o Gabigol fez hoje? O Flamengo se reapresenta domingo, segunda-feira o Flamengo se reapresenta. Ele hoje apareceu para treinar no Ninho do Urubu. Gabigol antecipou o retorno das férias. E aí passa o seguinte recado, galera, eu estou afim para a temporada 2024 e eu quero ficar no Flamengo. Essa é a interpretação que se faz. Ele está muito animado para recuperar o espaço que ele perdeu nessa temporada. E tem outro detalhe. Se o Corinthians quiser pagar o Gabigol para levá-lo agora, a multa rescisória dele é de 700 milhões de reais, convertendo daí. O Corinthians que está tentando começar a resolver os seus problemas financeiros, uma nova gestão, mas tem uma dívida de 1,5 bilhão de reais. Teve problemas para pagar recentemente o Matias Rojas, que ameaçou entrar na justiça. Deve ao Argentino Júnior pelo Fausto Vera, algo em torno de 20 milhões de reais. Fausto Vera que pode entrar na negociação com o Thiago Maia. A chance é muito boa de termos Thiago Maia no Corinthians e o Fausto Vera vindo para o Flamengo. Mas esse imbróglio entre Corinthians e Argentino Júnior pode atrapalhar a negociação envolvendo o Fausto Vera, né? O Flamengo não quer assumir essa dívida do Corinthians. Mas que ele é um jogador, o Fausto Vera, que tem chance de vir para o Flamengo, tem, numa reposição ao Thiago Maia, que provavelmente vai para o Corinthians. Muito bem. Matias Vinha, que a galera estava perguntando aqui, a situação é a seguinte: a Roma quer 10 milhões de euros pelo jogador, que assim como o Léo Ortiz, já declarou e já disse ao clube que quer vir jogar no Flamengo. Ele pediu para ser negociado. Mas aí é que entra a situação. A Roma pede 10 milhões de euros. O Flamengo ofereceu 6 milhões de euros. Vão ter que chegar a um acordo aí, mas a equipe italiana está irredutível. Então as negociações entre Léo Ortiz, Flamengo, Matias Vinha, Flamengo, elas estão travadas exatamente por causa da questão de grana, pelo pedido que os clubes estão fazendo pelos jogadores que querem vir jogar no Flamengo, né? Everton Ribeiro será anunciado pelo Bahia provavelmente nessa sexta-feira, né? Deve ser o anúncio. Ele fez um acerto com a diretoria do Flamengo, com a autorização do Bahia, que ele já é jogador do Bahia, só falta ser divulgado, ele já assinou o contrato. Ele irá na próxima segunda-feira, na reapresentação do time do Flamengo, ao Ninho do Urubu, para se despedir dos companheiros, se despedir dos funcionários. Ele é muito querido no Flamengo, 6 anos no Flamengo, 11 títulos. Receberá uma homenagem, as 11 taças conquistadas por ele estarão lá no gramado, numa grande festa que será registrada, justa homenagem ao Everton Ribeiro. E ele sai do Rio de Janeiro na segunda-feira do Ninho do Urubu e vai para Manchester, na Inglaterra, porque o Bahia viaja na próxima segunda-feira para fazer a pré-temporada no CT do Manchester City. Olha que chique o Bahia, hein? Bahia City não é mole não, tem que respeitar. E ele já é jogador do Bahia, mas o Bahia vai estar no meio da temporada, já jogando Copa do Nordeste, Campeonato Baiano, aquela coisa toda, mas ele foi liberado pelo Bahia para estar no Maracanã no dia 3 de fevereiro, ou melhor, no dia 4 de fevereiro, quando nós teremos o clássico entre Flamengo e Vasco, o primeiro clássico do Campeonato Carioca, na reabertura do Maracanã, e o Everton Ribeiro foi liberado pela diretoria do Bahia para ir ao Maracanã e se despedir da torcida do Flamengo. Então o Everton Ribeiro terá essas duas situações aí de despedida com a torcida do Flamengo, que gosta muito dele e está muito triste, está muito chateada. Uma parte dela, né? Outra parte acha que foi bom para todo mundo e tal, está feliz. Outra parte grande acha que o Flamengo deveria ter renovado com ele. Então, galera, são essas as principais notícias e atualizações do dia de hoje no mercado da bola. Bahia muito agressivo no mercado da bola, Internacional também, né, negociando aí com Borré, o Grêmio com Funes Mori, os times gaúchos estão ativos, né? O assunto Gabigol mobiliza muito, mas, sinceramente, acho que é jogar para a galera nesse momento, porque o Corinthians ele não tem condições financeiras nesse momento, e mesmo contando com suporte de patrocinador, o Flamengo não quer negociar o jogador.
e o jogador quer permanecer no Flamengo. Então essa história de Gabigol no Corinthians, ela vai dar o que falar, mas não é só para dar ibope mesmo, porque Gabigol, Flamengo, Corinthians, tudo isso rende muita audiência. Mas na prática não deve rolar. Agora, Thiago Maia e Fausto Vera, aí tem chance. Negociações de Matias Vinha, Flamengo e Roma, Léo Ortiz, Flamengo e Red Bull Bragantino, estão travadas por causa das pedidas financeiras das equipes. Os jogadores querem atuar no Flamengo, mas os times estão pedindo muito alto e o Flamengo está tentando negociar. É isso, viu, galera? É essa a situação e é esse o panorama. Tá bom, minha gente? Agora vamos falar de Flamengo, galera. É o seguinte, despedida do Everton Ribeiro no Maracanã, tá? Segundo matéria do GE, acertado com Bahia, Everton Ribeiro receberá homenagens do Flamengo. Na segunda-feira, dia 8, dia da reapresentação do elenco, o meia irá ao CT Ninho do Urubu para se despedir dos companheiros e terá as 11 taças conquistadas pelo clube expostas para fotos. Everton Ribeiro também terá a oportunidade de se despedir da torcida no Maracanã. O estádio só voltará a receber jogos em fevereiro e a diretoria decidirá a melhor ocasião para homenagear o ex-capitão. O Bahia deu aval para que as homenagens fossem feitas por entender a identificação de Everton Ribeiro com o Flamengo. Nada mais justo, não vejo nenhum problema, nem do Bahia liberar, nem do Flamengo fazer isso, muito pelo contrário. Estamos falando de um ídolo, estava no Flamengo aí desde 2017, conquistou muita coisa com a camisa do Flamengo, mas digo e repito, a postura do Flamengo, na minha opinião, foi correta, a do jogador também foi correta na visão dele, ninguém é obrigado a aceitar nada, não existe certo e errado nessa história, existe negócio. O Flamengo ofereceu 1 ano, ele não quis 1 ano, ele queria mais tempo de contrato, não entraram no acordo e vida que segue, ele vai ser feliz lá no Tricolor de Aço, sem nenhum problema. Um jogador super sério, cara família, torço muito pelo sucesso dele lá no Bahia, que ele seja muito feliz. E aqui no Flamengo, digo e repito, na minha opinião, o ciclo dele havia chegado ao fim. Eu não daria nem 1 ano de contrato. A diretoria deu, mas o jogador não quis aceitar e vida que segue. Vamos falar aqui de Flamengo, porque segundo o parceiro Ademir Quintino, jornalista sério que acompanha o dia a dia do Santos, o Flamengo está interessado na contratação do zagueiro Joaquim dos Santos. Pois bem, muita gente vai perguntar assim, beleza, você está interessado no Joaquim e o Léo Ortiz. Galera, o Flamengo continua tentando a contratação do Léo Ortiz. Em falar nisso, eu até publiquei mais cedo, lá no meu Twitter, sobre Léo Ortiz e Vina, porque a gente vê muita coisa sendo dita, dizendo que o Flamengo desistiu do Vina, que o Flamengo não quer mais contratar o Vina, e eu publiquei o seguinte, sobre Léo Ortiz e Vina, o Flamengo não desistiu dos dois atletas. Bragantino e Roma recusaram as ofertas do Fly e pedem mais. Agora os empresários e os jogadores conversam com os respectivos clubes para conseguir a liberação. Internamente, há um deadline, né, que é um prazo limite ali, outros nomes já foram mapeados e são plano B. Tanto Léo Ortiz quanto Vina foram pedidos de Tite e são prioridades. E eu ainda emendei dizendo o seguinte, no caso do Léo Ortiz, em um determinado momento até teve um acordo encaminhado, mas depois o Bragantino recuou e fez novas pedidas financeiras. Já na situação do Vina, a Roma em nenhum momento topou vender pelos valores oferecidos pelo Flamengo, 6 milhões de euros, e pediu 10 milhões. Os empresários de Léo Ortiz e Vina continuam tentando a liberação. Então o Flamengo, pelo menos a minha apuração é essa, o Flamengo continua tentando a contratação desses jogadores. E por falar em contratação, o Flamengo pode, ou melhor, segundo o empresário do Yuri César, jogador cria da categoria de base do Flamengo, atacante, atua de ponta esquerda, às vezes ponta direita, faz um papel de meia, mas ele rende muito mais aberto pela ponta esquerda. Hoje ele está no Al-Ahly, passou pelo Fortaleza também, e segundo Ciro Almeida, que é um dos empresários do jogador, o Flamengo tem interesse em tentar um empréstimo, ou seja, repatriar esse jogador por empréstimo junto ao Al-Ahly. O Ciro Almeida me disse que conversa com o Bruno Spindler, que Bruno Spindler é quem conversa com ele. Tá? Então a gente está trazendo aqui o lado do empresário que garantiu isso. O lado do Flamengo garante que até o momento não tem nenhuma negociação. Eu, como jornalista, estou trazendo para vocês os dois lados. Um fala uma coisa, o outro fala outra. Eu sou jornalista, eu estou trazendo aquilo que eu ouço das duas partes. Agora, se vocês me perguntarem assim, veria, e a parte do jogador? Pelo que eu sei, Yuri César até voltaria por empréstimo ao Flamengo sem nenhum problema. Agora, eu confesso para vocês que eu não sei se o Al-Ahly iria aceitar e emprestar para o Flamengo. Mas, além do Yuri César, nesse time tem o Mateusão
e o Guilherme Bala, 2 jogadores que passaram pelo Flamengo. E esses 2 jogadores estão se destacando lá. Atualmente, o Yuri César é considerado reserva no time dual ali. E pelo que eu estou entendendo, o Ciro Almeida está tentando achar uma boa oportunidade, uma boa alternativa para botar o jogador novamente na ativa e render. E quem sabe pode ser no Flamengo. Pelo menos foi o que o agente disse. No caso da diretoria do Flamengo, o Marcos Braz negou, mas o Ciro Almeida garante que conversa com o Bruno Spindel. Não sei se o Bruno Spindel conversa com o Ciro sem falar para o Marcos Braz, não sei se o Ciro Almeida está mentindo, estou trazendo os 2 lados da história envolvendo o atacante Yuri César. Em cima disso, vocês acham que seria um bom reforço? Quero a opinião de vocês. Por outro lado, o Flamengo também continua tentando a contratação de Evander junto ao Portland da MLS dos Estados Unidos, uma contratação que é extremamente difícil. O Flamengo fez uma proposta para comprar 100%, o Portland recusou. Agora o Flamengo vai fazer outra proposta para comprar parte dos direitos econômicos desse atleta, em torno de 60%. Se o Portland recusar, o Flamengo vai tentar empréstimo com opção de compra junto a esse clube. É uma negociação extremamente difícil. O Marcos Braz disse que é um jogador nível A. Eu vou discordar, não considero o Evander nível A. Acho que seria um bom reforço para compor elenco. Agora, nível A, tratar o Evander como craque, eu não vou tratar. Não sei qual é a avaliação, quais são os critérios da equipe de scout do Flamengo para avaliar que o Evander é classe A, ou não sei quais são os critérios do Marcos Braz em avaliar que o Evander é classe A, porque na minha opinião, repito, não é, e eu quero a opinião de vocês. Vocês acham que o Evander seria contratação nível A, classe A, jogador top de linha? Eu não acho. Até porque se fosse top de linha, ele não teria saído do Vasco, teria ido para o futebol dinamarquês e depois ter ido para a MLS. Embora ele tenha rendido em todos os lugares que ele passou. Mas se fosse craque top de linha, ele teria ido para um time top de linha da Europa, tá? E depois não teria ido para a MLS. É a minha opinião. Vocês podem concordar, vocês podem discordar, mas mesmo assim acho que seria um bom reforço para compor elenco. Não seria para ser titular absoluto. Titular absoluto é o De La Cruz, na minha opinião. Quero a opinião de vocês também. Beleza, galera? É isso daí, nação. Tá aí então as últimas notícias. Por isso, fica ligado no canal. Se você não é inscrito, vai rapidinho, se inscreva, ative o sininho das notificações, porque durante o dia, assim que a gente tiver mais novidades, mais notícias, nós vamos trazendo para vocês aqui no nosso canal. Então fica ligado, deixa o sininho ativado e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.